Olá, divinos e divinas encantados, sejam muito bem-vindos à nossa Cozinha Encantada. E o nosso programa hoje, eu fiquei tão empolgada com a Martinha que trouxe os dragões, a saúde, falando um pouco das essências, de tudo isso, que eu a convidei para vir novamente. Obrigada, Ai, amor, de ter obrigada, aceito Thaís. De novo a gente aqui. E a gente vai falar hoje sobre saúde, fadas e dragon babies. Então a gente vai falar sobre seres alados. Sim. E que tem uma energia muito grande ligados à saúde. Saúde. E é interessante porque saúde é uma coisa muito... Eu acho que é o bem maior que a gente pode ter na nossa vida, né? Porque sem ela não fazemos nada. Você pode ter, sei lá, 1 milhão aí. Se você tá sem saúde, minha filha, não adianta. Você vai gastar esse 1 milhão na sua saúde, né? Então, os dragões, eles sempre falam que essa questão da saúde, principalmente humana, se a gente tivesse sem toda essa interferência que a gente tem, principalmente de alimentação, a gente conseguiria viver uns 120 tranquilamente, não capenguinha, mas com energia, com força, porque o nosso corpo, ele naturalmente, ele entra em homeostase. Então, ele tem uma capacidade de se curar, ele tem uma capacidade de regeneração, só que a gente é terrível, né? Então, vai mandando várias mensagens contra, a gente manda mensagem contra. Né? E principalmente comidas inflamatórias, né? Pensamentos, né? A gente pensa que pensamento negativo não adoece, adoece. Né? E como é que então tem todo esse trabalho, né? Tanto dos dragões quanto das fadas, e o que os dragões baby, né? Os bebês dragões têm a ver com esse processo? Quando os dragões chegaram, eles explicaram que eles trabalhavam em relação a gente e ao campo. Então, por exemplo, eu em relação a um trabalho que eu tenho, em relação ao meu meio ambiente, como que eu interajo com esse processo, né? Então, eu para fora. O Baby Dragon é eu para dentro. Então, ele tem tudo a ver com a alimentação, porque a alimentação é eu para dentro. Eu para dentro. Né? E ele fala que muitas vezes a gente vai perdendo a nossa saúde já na infância. Né? Então a gente vai ouvindo coisa que não deveria ter ouvido, né? Pessoas que não deveriam ter machucado a gente, e às vezes isso fica no nosso campo de inconsciência. E muitas vezes a gente sabe, né, que a questão da comida é muito o que tem registrado ali naquela pessoa, que ela não consegue, e aí vai num descarrego alimentar nesse processo, né? Então os dragões bebês, eles vão trabalhando essas memórias, essas formas de pensamento. Eles vão limpando. Eles vão ajudando a limpar e a curar. Então, por exemplo, eu achei esse aqui tão bonitinho. A Baby Safira, né? Que é eu me adapto. Então, às vezes, por exemplo, você teve algum problema na escola, ou problema com irmãos, bullying. Baby Safira, ele ajuda você a limpar essas memórias para ajudar você a ficar melhor com você mesmo aqui, né? Então, vários dragões baby, eles vão trabalhando principalmente as nossas memórias de infância. E as fadas, elas vão ajudando a gente nessa reconstrução, porque o nosso corpo energético é como se fizesse um rombo, né? E ela vai ali só, né, costurando, ajustando, fazendo um alinhavamento ali, e ela vai limpando e ajustando ali nos detalhes o que você precisa curar aí nesse processo. Então, você começa a conviver melhor com você mesmo e assim com as pessoas e com a sua alimentação também, porque você não vai mais querer comer de qualquer jeito, né? No momento em que você passa a sentir os benefícios, óbvio que você vai criar vergonha na cara e vai passar porque tudo é uma rotina também, né? O nosso dia a dia, quer dizer, se a gente acostumar a fazer coisas corretas para o nosso organismo, para o nosso bem-estar, aquilo se torna uma rotina, então não tem por que quebrar. Sim, e porque na verdade é um autocuidado também, né? Se amar, né, gente? Você vai oferecer uma comida para você, você não vai oferecer qualquer coisa, né? Então, o que você está oferecendo para você? E aí olhar para isso, e as fadas, elas ensinam muito esse aspecto de ter o cuidado ali
para quando você for comer, você está prestando atenção no que você está fazendo. Olha o que ela falou. Prestar atenção no que está comendo, a velocidade com que você mastiga, né? Então, aquela coisa de mastigar realmente, Isso. sentir o sabor do alimento, Não, não engolir. Não, né? Porque hoje as pessoas, elas comem em 1 minuto. Eu falo assim, gente, o cérebro nem processou a alimentação. Então, as fadas, elas, quando você chama elas para ajudar você nesse processo, ela ajuda você a comer mais devagar, a prestar atenção nos detalhes, a olhar ali com mais cuidado, com mais carinho o que você está fazendo. E aí, você pode melhorar, porque você vai observar melhor o que você está fazendo. À medida que você observa, né, mindfulness, você já está ali prestando atenção, falando, não, eu comi, sei lá, um tofu, não sei o quê, não sei o quê. Então, eu estou colocando essas energias dentro de mim. E aí que você começa a ter saúde, porque realmente você vai estar colocando essas frequências mais positivas dentro de você. Eu acho que as pessoas estão com uma vida tão corrida. Eu entendo isso, porque a minha vida realmente também sai daqui, já vou fazer outra coisa, depois lá, outra e tal. Mas eu me encaixo nisso que você está falando, de não prestar atenção, e aí você vai perdendo o quê? A memória. Porque você nem lembra que você comeu. E a doença, e aí você fala, nossa, mas isso me incomoda, nossa, mas isso não lembrar o que eu comi, ou não lembrar o que eu fiz, ou não lembrar com quem eu falei, né? Aí a pessoa fala, mas é Alzheimer. Não necessariamente, mas é uma questão, assim, realmente de você se dar valor, se dar tempo para captar tudo isso, absorver tudo isso, né? Sim, e também pensar assim, se você não cozinhou, existe uma outra pessoa que teve o seu tempo, que colocou a sua energia naquilo, então também agradecer essa pessoa que fez esse trabalho, né? Então, às vezes a gente vai deixando, parece que é uma coisa boba, eu vou agradecer quem cozinhou, né? Mas agradecer o alimento, né? Você vê, por exemplo, que existem pessoas, acho tão bonito isso, que na hora que elas estão sentadas, que o alimento está no prato, elas agradecem, elas rezam, elas agradecem, porque é importante isso que você está falando. Ou alguém fez, alguém plantou, alguém fez, alguém deixou a sua energia ali, né? Sim, e teve o trabalho, todos os elementais, né, ajudaram ali para aquele alimento, né, ficar forte, eles ajudaram nesse processo. Então, existe toda uma equipe ali para que aquilo chegue até você. E aí a gente não trabalhar a gratidão faz com que a gente não traga toda a frequência e energia que deveria trazer de fato. E às vezes eles falam que a gente não absorve tudo exatamente pela nossa dificuldade de agradecer. Que a gente está tão ali no automático, meio robotizado, que a gratidão ela é essa portinha, né? Ela é essa chave de abrir para falar, olha, então deixa que essas frequências positivas também entrem, porque senão essas frequências não entram, porque você não convida elas para entrar. Você não, a palavra seria a gratidão, mas assim, você reconhecer. Isso, reconhecimento. Reconhecer que algo foi feito para você e que você também faz algo para os outros, gente. E aí então vira esse ciclo, né? Então assim, se eu estou fazendo algo positivo, né? Se eu recebi algo positivo, estou fazendo positivo e estou passando positivo, olha quanta coisa boa. Sim, e aí o contrário também tem... Porque volta. Volta, né? Então, é importante, porque muitas vezes a gente fala, ai, Marta, eu não me sinto reconhecida, as pessoas me reconhecem. Eu falei, tá, mas quanto que você já reconheceu dos outros? Aí a pessoa fica, então. E aí você começar pelo alimento, porque pelo menos lá no Japão, quando tinha as coisas da guerra, eles colocavam o alimento como algo muito sagrado, principalmente arroz, né? Então... Você vê que até para os deuses, né? Eles os deuses, né? Eles são o alimento... O asiático coloca muito, ele tem. E você tem hoje, isso é feito também no candomblé, né? Eles utilizam o alimento como forma de reconhecimento aos deuses, né? Então, eu acho isso tão importante e às vezes é como se no dia a dia como a gente está, na forma como a gente está hoje, a gente esqueceu essa ritualidade, essa ritualística, né? Esse processo.
E aí acaba perdendo, né, a energia, o axé, né, a vibração, e não entra a frequência, né, a energia. Então parece tão simples, mas é algo tão profundo que quando a gente teve um retiro que a gente fez que era por frequência de amor, né? Então a gente começava a mantrar e colocava a frequência de amor na comida. Até o restaurante parava quando a gente começava a fazer os mantras. Então, nossa, que energia é essa? Tudo que é bom as pessoas prestam atenção, gente. E aí, né, de você colocar essa energia para dentro, realmente de colocar alegria, né? De colocar amorosidade. Então, a alimentação ela é algo muito importante porque você está colocando para dentro, né? E aí, o que está indo para dentro de você, né? Tá indo confusão, né? E aí você imagina, olha como é bonito o processo, tanto o processo de nascimento, né, de um bebê, como de um nascimento de um alimento, né? Então, assim, teve que ter uma semente, teve que ter uma terra, aquela terra foi toda ela preparada para aquilo, alguém foi lá e tomou conta disso, para que aquela, né, a água, né, que foi colocada, né, tudo bem, alguns vão ter adubo, essa coisa toda, mas alguém esteve ali para aquilo crescer, para aquilo florescer e para que chegue, né, aí foi colhido, aí dali foi para um outro lugar até chegar à sua mesa. Ah, Thaís, mas isso é comercial, né? A parte de comer. Não, tudo bem, as pessoas precisam sobreviver também, correto? Agora, olha que lindo que é. Como é que você pode pegar uma sementinha e aquilo, né, se transformar em algo? Se a gente for pensar numa árvore, né, aquelas árvores lindas, maravilhosas, gigantescas, quanto tempo aquilo demorou para chegar, o cuidado que foi, né, às vezes até a própria natureza, né, quando chove, faz calor, as necessidades que se tem para poder chegar nisso. E toda a química, né, e a alquimia que envolve, né, esse crescimento, essa transformação. E é uma química natural, gente, não é química de adubo, nem isso, mas é verdade. E já foi feito muitos experimentos de energia, né, de você pegar mesmo a radiestesia. Teve gente que já fez isso até com ultrassom, né, para descobrir a potência de cada alimento, de como aquilo é feito. Então, eu acho que a gente tem o dever, né, de fazer isso, porque acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Porque somos o final, né? Olha o processo todo que teve. Isso, e a gente tem uma consciência disso, porque uma das coisas que tem, principalmente na parte de prevenção de saúde, né, que a doutora Selma trabalha, ela fala que uma das coisas que mais adoece as pessoas é porque elas esquecem o corpo. Né? O corpo é o último que você lembra. Né? Nós somos uma junção de corpo, mente e espírito. E o corpo hoje em dia tá, né, ele só leva a gente para alguns lugares. Mas a gente esquece que ele tem necessidades ou deixa as necessidades dele muito de lado, né? E que na verdade precisava ser algo mais consciente, até porque dependendo de como você se alimenta, você pode evitar certos tipos de doenças. Com certeza. Né? Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já já. Olá, divinos e divinas encantados. Quero convidá-los a assistirem o nosso programa diariamente, às 1h30 da tarde. E quero convidá-los também para que vocês me sigam nas nossas redes sociais, @adivinalinha e @sacerdotisa Thaís Pavanelli. Ali vocês vão ter informações, vocês vão ter grandes coisas acontecendo e eu espero todos vocês. Então venham para a Cozinha Encantada, a gente traz convidados especiais e sempre um assunto diferente para vocês. Tá bom? Até lá e venham com a gente. E a gente retomando, eu pedi para Marta dar um exemplo para vocês do atendimento que ela faz, como que ela trabalha com tudo isso, né? Para poder regenerar, para poder transformar. E ela estava me falando até de exames que as pessoas fazem e que muda, né? Então a pessoa vem com um diagnóstico e depois que ela passa por esse tratamento,
vai mudando, consegue mudar. isso. Me fala um pouquinho, como que é? Cheguei lá, estou com problema de saúde. Isso, com problema de saúde. Então, na verdade, lembrar que quando você tem um abalo na sua saúde física, todos os outros corpos já estão deteriorados. Então, o seu corpo emocional está deteriorado, o seu corpo mental, espiritual. Então, eu uma vez estava explicando para uma pessoa que eu atendo, o médico alopata, ele vai trabalhar o seu corpo físico e aí ele chega até o corpo mental, né? Dá um pouquinho lá de alguma coisa para ajudar Os sintomas. nos sintomas. Nós trabalhamos do corpo espiritual para o corpo físico. Então, às vezes, a gente vai trabalhar no seu corpo espiritual o que aconteceu ali, né? Para gerar essa situação. Então, você estava falando de tristeza. Tristeza, mágoa, rejeição, formas de pensamento. Então, às vezes, alguém fala para você que você não é capaz. Você vai gerando aquilo dentro de você, num ponto onde você vai criando a não capacidade, que ele vai gerando a não capacidade até no órgão físico. Uhum. Então, você precisa trabalhar os outros corpos, que né, na mesa a gente vai trabalhando com a energia do dragão para limpar. Importante dizer, ela Isso, trabalha uma com mandala. mandalas. Então tem a mandala, tem algumas mandalas, tem a mandala da saúde mesmo, e tem a mandala também que as outras também trabalham, que é possível, né? Muita gente já trabalhando nas outras mandalas e tem alguns resultados interessantes. E aí vai ajudando porque os outros corpos melhores, o teu corpo físico, ele vai aceitar melhor os remédios, vai aceitar melhor o tratamento, e aí você vai regenerar o seu corpo muito mais fácil. Agora, com os outros corpos mais deteriorados, não sei se você lembra do vídeo do Nosso Lar, o primeiro, quando o André Luiz está lá deitadinho, e aí mostra todos os órgãos energéticos dele deteriorados. A maior parte das pessoas está com os órgãos assim hoje. Então, por mais que você só trate o físico, se você não arrumar também a energia vital desses órgãos etéricos, você continua adoecido, porque aí essa doença, a gente fala que ela vai andando, né? Então ela vai para algum lugar, vai para outro lugar, vai para outro lugar, mas não melhora. E uma célula vai conversando com a outra, fala, por isso que a gente fala muito, né, no câncer da metástase, né? Isso, é exatamente porque, isso. Porque, na né? verdade, os órgãos etéricos estão adoecidos. Então, se você não limpa os órgãos etéricos também, os outros, não adianta só né, trabalhar um ponto ali, tem que realmente trabalhar como um todo. E aí vai ajustando para ir regenerando e aí depois chegar até o físico. Então, a gente não recomenda, por exemplo, que ninguém pare um tratamento. Nunca, sabe? Nunca. Nós somos... É um conjunto. Isso, nós somos um ponto onde a gente está apoiando em outras frentes, né? Isso. Então, perfeito. Nunca você para um tratamento, o seu médico, isso aí é importantíssimo falar, mas você pode ajudar porque à medida que os seus outros corpos estão mais saudáveis, o seu corpo físico tende a melhorar e receber o tratamento com mais facilidade. Então, o ponto maior hoje, né, de falar de alimentação e dessa questão do adoecimento, é porque tanto o que a gente se alimenta da nossa mente, do que a gente ouve, das músicas que a gente ouve. Ai, gente. Música, reportagem, WhatsApp. Até o WhatsApp, Instagram, tudo isso, e até o nosso círculo de pessoas, de amigos, de família. Sabe aquele povo que chega e só reclama? Então, e aí, às vezes você está se absorvendo e está se alimentando de tudo isso. E aí seus corpos vão adoecendo. Então, o ponto é que a gente não tem um exame para mostrar, olha só, como, igual numa chapa que você vê o corpo adoecido físico, não dá para mostrar para a pessoa, olha só como seu corpo espiritual está adoecido. Porque se fosse assim, nossa, muita gente já ia tomar consciência muito mais rápido né, dessa questão do pensamento positivo, dessa questão Mas de tem escolher. um exame que a gente pode fazer, e aí, no caso, é o que ela faz. Ela pega um pêndulo, ela trabalha com radiestesia. Então, a radiestesia, ela realmente pega aonde, ela mostra aonde aquilo está com uma energia menor. Então, o pêndulo, no movimento do pêndulo, se ele estiver no sentido horário, né? Ou se ele tiver, não sei se o teu responde assim ou assim,
Mas no sentido horário, ele vai mostrando aonde aquilo não está bem, Isso. né? Então, ele vai responder sim ou não, dependendo da pergunta que ela fizer. Então, existe sim uma forma de mapear o nosso organismo. Isso, Não é que- só o pêndulo, mas tem as varinhas E essas também, né? varinhas, os downloads, mas é que o legal, assim, às vezes, porque como às vezes no exame a pessoa vê, é igual, por exemplo, tirar uma foto e falar assim, olha só como está o seu corpo espiritual. Porque mesmo às vezes mapeando no pêndulo, a pessoa fica, você está mexendo nesse pêndulo. Até parece, né? Que a gente Mas eu não consegue. consigo, né? Então, nesse mapeamento a gente vai entendendo, aí vai buscando, por exemplo, então isso aqui precisa de um floral, isso aqui precisa de uma planta, isso aqui precisa de um banho, isso aqui precisa de uma erva. Então eles vão, né, vão mapeando tudo que cada ponto ali que precisa ser tratado no corpo é feito, e aí a gente passa isso para a pessoa. Então é um tratamento que vai acontecendo até a pessoa ir se ajudando e regenerando o organismo dela e realmente apoiando para o tratamento que ela está tendo agora de saúde. Então, é o que a gente fala, é sempre um conjunto das duas coisas, né? Duas, Sim, às vezes três, né? Porque você tem toda essa parte energética, você tem a parte física e a parte emocional, psicológica, gente. isso, Tem que trabalhar, não tem como buscar algo nesse sentido de você tratar as suas feridas, né? Tratar as suas deficiências que foram trazidas muitas vezes na infância, que perduraram a vida toda. Então, é aquela pessoa que não confia mais nela, aquela pessoa que não confia nos outros, aquela pessoa que traz um ressentimento muito grande de tudo. Ressentimento e mágoa é a coisa mais desafiadora, porque às vezes eu falo para a pessoa assim, imagina que você está segurando uma pedra quente, muito forte em você, achando que vai machucar o outro. Uhum. E aí a pessoa, mas por que fulano fez isso? Eu falei, ok, só que fulano tá tocando a vida e você tá magoado. Não tá nem aí com você, Fulano tá aí já. vivendo a vida dele e você ainda continua, sabe? Isso, aquela pedra quente. E aí, e muitas vezes, muito ponto de caso de adoecimento tem esse lugar, né? E aí você fala, olha, você tem que soltar, né? A gente falou de gratidão da outra vez, aqui é a coisa do perdão. Então, o perdão, ele não tá ligado a você falar para outra pessoa, olha, eu te perdoo. Mas é você pegar essa pedrinha e falar, ok, não quero mais que me machuque. Ué, mas não é verdade? Pega uma coisa quente, você logo não larga? Então, não sei porque, né? As pessoas pegam, seguram e ficam lá. Então, não, solta, porque a sua saúde vai melhorar muito, só de fazer se soltar. Né? Se tem um fundo aí de ressentimento, de medos, aí o segundo é medo. Nossa, e você pode ver que tudo que tira energia é para deixar você com medo. Então, medo do assaltante, medo de não sei o quê, medo de não sei o quê. E você começa a conversar com a pessoa, você... não, mas é porque eu não vou fazer, porque eu tô com medo de... Eu falo assim, gente... Os perigos existem, né? Óbvio que existem. Mas se a gente ficar só nesse mundo, a gente não faz nada na vida, né? E paralisa, né? E vai fechando, fechando, fechando. Eu sempre falo, Marta, que existe assim, né? Que o corajoso e o medroso, os dois têm medo. Sim, só o corajoso faz, né? O corajoso vai lá e faz, né? Então, assim, ele mente, ele vai, vai dar certo, não vai dar certo, acontece, não acontece? Pode acontecer de não dar certo. Mas você tenta de novo, você vai atrás. Sim. A vida é feita disso, né? Não adianta a gente achar que todo mundo, tudo dá certo para todo mundo, não, que vida maravilhosa. Não é, mas a forma como você encara, a forma como você se adapta, a forma como você busca, né? Não, e como você busca, por exemplo, soluções, é o que ela está falando, olha, através dos alimentos, através da gratidão, né, de agradecer, através do perdão. Então, tudo isso é como se fosse, gente, o segredo da vida, né? Tá nisso. E aí a sua saúde vai melhorando, porque você não tem mais motivos para fazer coisas que te deem prazer, isso. Né? Então, aquelas pessoas que deixam de lado. E toda tristeza, toda mágoa, toda essa energia negativa tem um ganho, viu, pessoal? Você tá tendo um ganho mesmo que seja no negativo.
Então, já que você quer mudar a sua vida, tem um ganho pro positivo. Sim, que esse é o ponto maior da mudança da chave para a saúde, né? E de você realmente querer enfrentar a vida e trazer coisas legais para a tua vida. Isso com certeza traz energia de vital, né? Então, eu quero desenvolver uma viagem, eu quero... Isso vai fazer você se movimentar para querer fazer as coisas, né? Então, é trabalhar essa vontade, E né? parar de dar desculpa de, se um dia acontecer, se um dia for assim, se for desse jeito, esquece o ser e vai atrás. Né? E não deixar a coisa barrar você, porque se barrar já era, né? Esquece. E não dá. Então, É isso aí. tem muita coisa bacana e em saúde, principalmente pra gente ficar bem com a gente mesmo, né? Quando a gente tá bem com a gente mesmo, saúde fica... Foi como ela começou o programa. Sem saúde, a gente não faz nada. Não adianta você ter dinheiro, você ter isso. Se você não tiver saúde, se você não tiver com o joelho bom, se você não tiver com as pernas boas, não adianta nada você querer viajar, passear, que vai doer, que você não vai conseguir sair do lugar, né? Se você quer conquistar algo, se você quer... que adianta você ter uma casa linda, maravilhosa, se você não pode nem levantar do sofá? Né? Então, trazer saúde, mas essa saúde integral, né? E esse trabalho que ela desenvolve é muito bacana para quem tem depressão. Sim. Porque a depressão, ela nada mais é, gente, do que uma raiva de si mesmo. Isso é uma psicóloga falando. É uma raiva que você tem tão grande de que o mundo não faz o que você quer, que a pessoa se cai, né? Então ela vive naquele mundo cinza, naquela coisa de não vê colorido, né? Mas por quê? Porque você não vive coisas, não se dá valor, não trabalha a sua autoestima. Isso. Tem tudo isso. Então a depressão é uma raiva tão grande que você está a fim de quebrar o mundo, quebrar as coisas, ajeitar. Mas aí você não consegue fazer isso, você faz o quê? Essa raiva volta para dentro de você. Então, essa energia toda que ela está falando é um tratamento muito legal para quem tem depressão. E para quem também quer redescobrir a si mesmo, né? Porque por que você adoeceu, né? Eu acho importante quando você faz uma jornada. Isso, o que te fez você criar essa situação para você? Porque muitas vezes eu chego lá e falo assim, olha, o remédio, você está com dor no braço, o remédio é esse. Tá, mas o que te levou a ter essa dor no braço? Qual a causa? Né, qual a causa? Onde que tá, né? Qual que é o... Pode ser uma causa física, pode você ter feito um movimento maior daquilo, mas por que aquilo juntou uma energia ali dentro que fez inflamar, que fez criar, né? Tudo isso. E aí a gente vai conversando, entendendo, né? Limpando. Dá seus... Nós estamos chegando no final, mas dá seus, por favor, seus contatos. O Instagram é o Hathor. Hathor é com a deusa Hathor com H, né? HATHOR, _ Espaco. E o WhatsApp é o 11 96767 4841. 11 96767 4841. Lá a Geisa vai passar todas as informações, ela explica direitinho como que a gente faz a abordagem. E é um trabalho ali para olhar para você, né? Legal. Querida. Muito legal. Obrigada, meu amor. Obrigada de novo. E que traga muita alegria dos dragões agora. Com certeza. Muitos voos. Muitos voos. Os dragões fazem voos maravilhosos. E dizem que existe uma ilha, né, dos dragões. Olha, acho que mais que uma ilha, né? Quase uma cidade. Muita coisa, né? Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê num próximo programa. Um grande beijo para vocês. Se vocês gostaram, compartilhem. Os programas passam, né? Todos os dias pela Astral TV, mas vocês também conseguem assistir outros episódios entrando no YouTube, Astral TV Oficial, programa Cozinha Encantada com Thaís Pavanelli. Um grande beijo e a gente se vê. Até!